triste, porque como ela mesma diz, esse relacionamento foi um desperdício do tempo dela, ela poderia estar fazendo tantas coisas infinitamente melhores com as amigas e conhecendo outras pessoas do que com esse cara. É muito irritante. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Esse ano eu comecei o desafio de assistir Sex and the City pela primeira vez na vida. E eu trouxe aqui no canal as minhas primeiras impressões sobre todas as temporadas para vocês, sobre os filmes. Tô assistindo Just Like That Reboot agora e já fiz um vídeo também sobre a nossa famigerada, icônica personagem principal, Carrie. Todos eles estão numa playlist aqui nos cards se você quiser assistir. Naquela época, antes de eu começar, por já saber muita coisa sobre a série, por ser uma pessoa cronicamente online e inserida na cultura pop, eu imaginava que o pior relacionamento que aconteceria nessa série, que eu acompanharia, dentre todas, mas principalmente da Carrie em si, seria o relacionamento dela com o Big. Mas, por incrível que pareça, eu estava errada. Eu me abstive de falar muito sobre ele quando eu fiz o meu react da sexta temporada, porque eu queria falar mais especificamente sobre os dois. Mas esse vídeo é sobre o pior namorado que a Carrie tem na história da série, o Burger, ou como eu vou chamar ele, hambúrguer. Sim, eu ainda considero o Burger um relacionamento pior do que o dela com o Big, e eu vou me aprofundar mais no dela com o Big num vídeo separado, porque é muita coisa pra dizer, mas o Burger é tão ruim que eu precisava falar dele também. A Carrie conhece o Burger no escritório da editora que tá publicando o livro dela na sexta temporada. No final da quinta, começou a sexta, algo assim. E ela fica instantaneamente encantada por ele. E eu não consigo entender o porquê. Pode ser uma questão de gosto pessoal, não sei. Mas eu não tô falando de aparência física. Eu não consigo entender o que atrai ela na personalidade dele, no jeito dele de ser. Eu não consigo entender qual é essa coisa instantânea que ela tem por ele. Mas ele é uma autora, ela tá, né, se tornando uma autora publicada e eles passam um tempo juntos, conversando na festa de lançamento do livro dela, ao qual ele é convidado. E assim, é muito óbvio que existe um clima de flerte ali, os dois estão dando em cima um do outro bem descaradamente. Mas aí, apesar dele parecer super interessado nela de volta, no fim da conversa ele solta que ele tem uma namorada. Primeira red flag ali. Primeira red flag. E, infelizmente, essa não é a última vez que a gente o vê como eu gostaria que tivesse sido. Porque a Carrie vive esbarrando nesse cara. E ela encontra com ele quando ela tá viajando para um casamento fora da cidade. E a primeira coisa que esse cara, que passou uma festa inteira surfando com ela, pra no fim da festa dizer que tem uma namorada, fala pra ela é que ele não tem mais uma namorada. Então eles combinam de passar um tempo juntos e ele começa a falar um pouco sobre a ex dele, o que é natural se você acabou de terminar um relacionamento, até então, ok. Mas quando a Carrie começa a falar sobre os últimos relacionamentos dela, coisa que faz sentido, já que ele iniciou o assunto, deu abertura, ele surta e sai correndo. Literalmente. O que, tá, a Carrie estava um pouco animada demais falando sobre, eu acho que ela estava colocando muita expectativa em cima da possibilidade de talvez um bom relacionamento com esse cara que ela mal tinha conhecido e literalmente acabou de sair de um namoro, mas não justifica a maneira como ele reage a ela como se ela fosse contagiosa com alguma doença, ele precisasse fugir dali. Segunda red flag. A Carrie nesse episódio inteiro fica falando sobre o zazazum, um termo que eu odeio. É uma daquelas manias chatas que eles inserem na personagem da Carrie da quinta temporada em diante que são insuportáveis e tornam ela uma pessoa completamente diferente do começo. Mas enfim, ela fica falando sobre esse zazazum que ela vê o tempo inteiro entre ela e o Burger. E que só ela vê. Porque onde é que tá? O zazazum está na sala entre nós. O que ela quer dizer é que existe uma química, uma atração muito tangível entre eles que ela não consegue explicar ou entender como. Só que, apesar disso, eles não se conectam. Toda vez que ela pensa que eles estão numa página, ele solta uma bomba, tipo que ele tem uma namorada, ou que terminou com a namorada, e ele foge. O que, na minha opinião, é um claro indício de como a Carrie tem a mania de romantizar interações dela com caras que são não mais. São as não mais. São as. Ah, como é que eu falo isso agora? São as mais não românticas possíveis. Certeza. Quando eles não correspondem da maneira como ela idealizou, ela se culpa. Ela acha que o problema
é ela. Gente, agora que eu percebi que eu tô esse tempo inteiro gravando com o microfone a 10 metros de distância. Se o áudio do começo desse vídeo tiver uma merda, me perdoe. Eu não vou começar a gravar tudo de novo. Eu tenho terapia daqui a meia hora. Ela faz isso com o Big desde o começo e ela faz a mesma coisa com o Burger aqui. Quando ele finalmente concorda em sair com ela, ela fica tão entusiasmada com a possibilidade que ela se esconde dele na rua porque ela não estava vestindo o look perfeito. O que, por um lado, relacionável. Mas, por outro, tem em mente que esse cara se veste assim. Carrie, minha diva, minha queen. Stand up. E é claro que no espírito da comédia romântica, quando ela foge do Burger, ela dá de cara com quem? Com o Aiden. E ela descobre que o Aiden está não somente casado, mas ele já tem um filho. E passou quanto tempo desde a última vez que a gente viu o Aiden? Talvez 2 anos. Como ele construiu uma família tão rápido, tá além da minha compreensão. Mas pra Carrie, que acha que tudo na vida é um sinal, esse é um momento catártico para ela se sentir livre, para viver a história dela com o Burger e não se preocupar com dates perfeitos, encontros perfeitos, looks perfeitos e tal. Deixar as coisas fluírem naturalmente. O que poderia ser uma boa decisão, fosse qualquer outro cara, mas é uma decisão bastante equivocada, porque abre um precedente para a relação que eles desenvolvem a partir dali. Da Carrie sempre tolerar os comportamentos que não deveriam ser tolerados do Burger e questionar sempre a si mesma ao invés da postura dele. O que, na verdade, ela deveria estar se perguntando naquele momento é: deveria ser tão difícil só sair com o cara que ela está naturalmente atraída? Não. Isso se manifesta quando eles fazem sexo pela primeira vez também. É horrível. Só que, ao invés de simplesmente aceitar que, bem, 2 pessoas às vezes não vão ter química durante o sexo, ela fica obcecada pelo fato de que eles têm tanta química conversando juntos e o encontro deles é tão bom que eles tinham que naturalmente ser bons na cama. E eu acho que essa química conversando entre eles é questionável, mas enfim, na cabeça dela é ótimo. É simplesmente inadmissível para ela que eles não sejam compatíveis em tudo, porque ela fantasia que eles são tão bons juntos. E ainda que no fundo eles concordem em conversar sobre o assunto, seria um passo numa direção mais saudável, eles não, na verdade, não conversam. Eles só partem para uma nova fase. Quando eles param de pensar muito sobre sexo, o sexo deles é melhor e fica por isso mesmo. Agora, não deveria ser uma surpresa, considerando tudo que a gente já viu do Burger até aqui, né? Mas, apesar dele não querer ouvir sobre o passado da Carrie, ele se sente muito confortável em vomitar o passado dele em cima dela o tempo inteiro. Ele fala constantemente sobre a ex dele, inclusive aponta tudo na vida dele que foi trazido pela ex. Apesar de ter sido um relacionamento horrível e ele guardar um grande ressentimento sobre ela. O que não faz sentido quando ele começou a dar em cima da Carrie quando eles ainda estavam namorando, mas tudo bem. Aqui pra mim já é indicativo suficiente de que o Burger era na verdade um cara extremamente amargurado que culpava as mulheres que ele se envolvia pelos problemas dele. E eu tava totalmente certa, porque é exatamente isso que ele faz com a Carrie. Quando eles se conhecem, eles estavam num relacionamento, então é natural pra mim que a gente entenda que esse relacionamento é com essa Lauren que ele menciona. Como eu falei, quando o Burger conhece a Carrie, ele super flerta de volta com ela, até que no fim ele menciona que tem uma namorada, pra logo depois dizer que terminou com essa namorada, o que fica subentendido ali que ele terminou com essa namorada porque ele tá interessado na Carrie. No entanto, quando ele conversa com a Carrie sobre esse relacionamento, ele diz que a namorada o traiu, partiu o coração dele e o deixou. Pode ser um buraco no plot? Sim, apesar de serem episódios um atrás do outro. Ou pode ser um sinal que, na verdade, ele não é muito confiável, né, no que diz respeito à versão dele da história. Mas a Carrie não vê, ela não liga nenhum desses pontos, ela vê isso como um indicativo de que eles estão mais próximos, se conectando como casal. E quando ele diz repentinamente que a ama, ela diz que o ama de volta, e eles estão aí nessa ilusão de que estão very much in love. Porém, não demora muito para a próxima briga deles, porque apesar da Carrie ter vários elogios e dizer que ama o livro que o Burger escreveu, que até então ela não havia lido, ela fez um pequeno comentário sobre uma coisa um detalhe tão mínimo na história, que é de uma mulher usar uma xuxinha, que abala tanto a confiança do Burger, que ele se fecha completamente pra ela. Tenha em mente que até ali o cerne do relacionamento deles, segundo ela, era que eles eram tão engraçados um com o outro, eles tinham esse banter, essa maneira de implicar um com o outro engraçadinho, e isso era quem eles são como casal. Mas ele não aguenta ela falar que uma mulher jamais usaria uma xuxinha em Nova York.
Eles fazem piadas depreciativas um sobre o outro. Essa é a base da relação deles. Mas ela não pode fazer uma piada sobre o livro dele. Esse é o nível de insegurança que ele tem no próprio trabalho. Tão infantil a maneira como ele fica super animado quando eles encontram uma mulher usando a xuxinha no restaurante e ela fala, é de Nova York, e ele fica puto porque ela tá certa. A mulher não é de Nova York. É ridículo. O sorriso dele, como ele fica arrogante porque ele acha que ele tá super certo. Ele tá tudo fechado e de mau humor e nem falando com ela, e de repente, quando ele vê a mulher, o mundo dele muda, o mundo dele se ilumina, só porque ele acha que ele tá certo. Tudo que ela tem feito ali é aceitar as pirraças e a bipolaridade dele. Eu não consigo entender como ela honestamente acredita que esse cara sequer gosta de estar perto dela, que dirá amá-la. Ele não suporta a Carrie, ele não suporta que a Carrie seja mais bem-sucedida que ele. Em nada! Ele não tem orgulho, ele não tem admiração por ela, pela pessoa que ela é, pelo trabalho dela, pelas coisas que ela conquista. Tudo que a Carrie alcança é uma facada pra ele. Ele só sabe sentir inveja e porque ele se sente inferiorizado, ele é cruel e ofensivo com ela. A Carrie tá o tempo inteiro se diminuindo, tornando as coisas dela menos importantes para que ele não se sinta ofendido. Enquanto passa o tempo todo reiterando o quanto ela acha que ele de fato é talentoso, o quanto ela admira o trabalho dele, o quanto ela acha que ele merecia mais reconhecimento. E nenhuma vez ele consegue fazer o mesmo por ela. Que eu acho que é porque, no fundo, ele acha que ela não é autora de verdade e ela não merece o sucesso que ela tá obtendo. E então chega o momento da cena da moto, quando ele a força a andar de moto, indo pra. É pra alguma festa de alguma inauguração de alguma coisa que eu não lembro agora, que ela tá super arrumada. E o Burger fala que comprou aquela moto no impulso, quando o relacionamento dele acabou, o relacionamento anterior, no caso. E pra mim isso prova exatamente o que aquela moto significa. É uma demonstração de poder. A Carrie não queria andar de moto porque ela não estava vestida pra isso e eles arrumaram pro evento que eles estavam indo, mas ele a força a ir de moto com ele. Porque ele queria colocar a Carrie numa posição onde ela não estava no controle, onde ele poderia se sentir no controle. Porque ele não consegue lidar com o sucesso dela e suposto fracasso que ele acha que ele tem. Ele é egoísta, ele é manipulador. E ele não gosta dela. E eu honestamente achei que naquele momento onde ela finalmente se impõe com ele por 5 minutos, e aí ele diz que vai apoiá-la e depois larga ela sozinha no meio dos paparazzi, porque ele não aguenta ver que os paparazzi querem tirar fotos dela e não dele, eu achei que ali seria finalmente o fim dessa relação. Eu implorei aos deuses porque eu não aguentava mais olhar a cara desse cara. Eu não aguentava mais ouvir a voz dele. Porém, não. No episódio seguinte, lá estavam eles, como se nada tivesse acontecido. E o mais absurdo é que, assim, a Carrie tem vários defeitos e ela é horrível em vários relacionamentos, mas ela não fez nada de ruim pra esse homem. Ela realmente não faz nada de ruim pra esse homem. Na verdade, eu acho que esse é um relacionamento onde ela tem um comportamento mais maduro e saudável e adulto de todos os que ela tem na série. Os únicos problemas da relação deles são criados pela ilusão que ela tem dele, mas também criados por ele, sabe? Pela incompetência dele em lidar com as próprias frustrações e o ego que ele tem. Ela é muito sensível com tudo ao redor dela e acaba sendo sentimental demais com pequenos momentos e detalhes inofensivos, com bugs que não têm valor algum, não significam nada, que ela idealiza na cabeça dela como um grande romance. Então, quando ela avalia todos os defeitos e posturas ruins, em contrapartida com isso que ela idealiza como grandes gestos, para ela balanceia as duas coisas. E o ato final é que o Burger, depois de implicar com tudo que ela faz, ofender a Charlotte e pedir espaço, apesar dele ser o problema na relação, aparece com cravos na porta dela, pedindo perdão, dorme com ela uma última vez e no dia seguinte deixa um post-it dizendo que não consegue continuar essa relação. Carrie, stand up, girl, stand up, girl. Triste, porque como ela mesma diz, esse relacionamento foi um desperdício do tempo dela. Ela poderia estar fazendo tantas coisas infinitamente melhores com as amigas e conhecendo outras pessoas do que com esse cara. É muito irritante. Ela não ganhou nada, ela não aprendeu nada, ela só foi desrespeitada e humilhada no final. E por isso, essa é absolutamente, sem sombra de dúvida, a relação mais terrível, o pior namorado que a Carrie tem em Sex and the City. E talvez ele é o pior namorado que aparece em Sex and the City, se a gente for fazer uma avaliação geral. Mas é isso, esse é o vídeo. Ele é curtinho porque, na verdade, não tem muito o que se analisar e dizer sobre esse cara. Ele é só
um idiota amargurado e vazio. Então comenta aqui embaixo se você se sente da mesma maneira com relação ao Burger, ou se você nem conseguiu concluir esse plotline de tão ruim que é de assistir. Quais outros relacionamentos da Carrie e das outras personagens você gostaria que eu trouxesse aqui? Como eu falei, já fiz vários vídeos sobre Sex and the City que estão numa playlist. Se você ainda não assistiu, corre lá, dá uma chance. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Meu objetivo é bater 5.000 inscritos até o final do ano. Por favor, me ajude. E aproveita, manda esse vídeo pros seus amigos que gostam de Sex and the City, pros seus amigos que odeiam Burger. Hypa esse vídeo, ajuda muito o YouTube a entender que é um bom vídeo para entregar para as outras pessoas que gostam desse conteúdo também, para elas encontrarem, se elas nunca assistiram ao meu canal. E também aproveita e me segue lá no Instagram, @soutai, o link tá aqui na descrição. Tô cumprindo minha promessa de ser muito mais ativa lá, onde eu falo sobre as séries e livros e filmes que eu tô assistindo no momento, entre outras coisas da minha vida. E eu estou assistindo Just Like That agora, então se preparem que vem aí, não sei quando, mas vem aí o vídeo da minha reação à primeira temporada, que tive opiniões. Assisti e tive opiniões. Talvez esse seja inclusive o título do vídeo. Bom, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.